Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer operações de CRUD usando requisições OData. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Eu já deixei a aplicação preparada, depois a gente vai dar uma olhada no código-fonte, onde eu vou explicar passo a passo como você faz cada tipo de requisição, mas eu vou dar uma geral aqui na aplicação. Então, cada botão desse vai fazer uma operação do CRUD, tá? Então, esse botão vai criar um cabeçalho de ordem de venda. Quando a gente clicar aqui, vai fazer a criação e vai gravar aqui o ID gerado dessa ordem de venda e o JSON, tá? Para a gente dar uma olhada como que está ficando. Quando você clicar aqui, ele vai criar o cabeçalho da ordem de venda e os itens ao mesmo tempo. Vai fazer o Create Deep Entity, tá? Aqui, quando a gente clicar, vai ler uma ordem de venda com base no ID que tiver aqui. Quando clicar aqui, vai atualizar uma ordem de venda. Tem um JSON fixo lá no controller que ele vai executar. E aqui vai deletar uma ordem de venda com base no ID que tiver aqui também. Então, sempre que a gente precisar de um ID, ele vai pegar desse campo, tá? E só vai gravar aqui quando a gente criar uma ordem de venda, beleza? Então, vamos para a parte do código-fonte, lá no VS Code. Aqui no código-fonte temos a view, onde eu coloquei todos aqueles campos, o último ID de ordem gerado, aquele text area que vai armazenar o JSON que a gente for trabalhando, e cada botão do CRUD, né? Para criar a ordem de venda, o create deep. Cada um vai chamar um método diferente lá no controller, tá? Por exemplo, onCreateOfVCab para criar um cabeçalho, onCreateDeepOfVCab que usa o deep entity, onRead, onUpdate e onDelete. Então vamos dar uma olhada no controller. Aqui no controller, o primeiro método que a gente vai analisar é o método de criação do cabeçalho de ordem de venda, o onCreateOfVCab. Dentro desse método, a gente vai montar um JSON com os campos do cabeçalho de ordem de venda, por exemplo, ID do cliente, total dos itens e assim por diante. Depois que você montou o JSON, a gente vai chamar o método create, passando esse JSON. Então vamos lá para o método create, esse método aqui. Isso aqui, a gente tem que criar essa variável that para receber o this. Por quê? Quando você estiver dentro de uma outra chamada, por exemplo aqui, você não pode usar o this se você quiser referenciar o controller, tá? Porque o this aqui dentro, ele está apontando para outro objeto. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá, pessoal? Para detalhar esse conceito. Mas é basicamente isso, tá? A gente precisa de uma referência do controller em qualquer lugar aqui dentro dessas chamadas, tá? Aqui a gente tem um model, porque a gente vai fazer uma requisição OData lá no nosso serviço. Então, dessa forma, a gente pega esse model principal da aplicação, tá? Aqui a gente vai bloquear a interface, vai deixar ela ocupada, porque se a gente não fizer isso, quando a gente clicar no botão, vai dar a impressão que a interface não está fazendo nada, que o aplicativo não está fazendo nada. Então, para dar um efeito de processamento, a gente tem que bloquear a interface, tá? Então, a gente está bloqueando a view dessa forma. E aqui a gente vai chamar o método create do nosso serviço, que vai vir do modelo OData aqui. Esse método ele recebe qual entity set a gente quer fazer a requisição, qual entity set que a gente quer criar alguma coisa. Cabeçalho de ordem de venda, que é o OVCab7. O segundo parâmetro do método create é o JSON que contém os campos que a gente quer cadastrar. O terceiro parâmetro é um objeto que vai ter os métodos success, que é quando dá sucesso nessa requisição, e error, tá? Quando der algum erro. Então, se der certo a requisição, se a gente conseguir criar um cabeçalho de ordem de venda, a gente precisa desbloquear a interface. Então, a gente vai usar esse método. Eu coloquei alguns consoles logs aqui para a gente ver o que está cadastrando, tá? Se a gente quiser ver lá pelo console das ferramentas do desenvolvedor. E aqui a gente verifica, né? Se o status da requisição for 201, quer dizer que deu certo. O que a gente faz? Eu vou gravar o ID da ordem de venda gerado naquele campo que aparece lá na view, porque a gente vai precisar depois. E a gente vai gravar o JSON que está voltando, que é o JSON completo que foi cadastrado, naquele text area. Tá? Então é isso que essas instruções fazem.
Depois a gente dá uma mensagem cadastrada com sucesso. Se não voltar 201, vai dar uma mensagem erro no cadastro. E aqui na parte de erro, a gente tem que desbloquear a interface também, para não ficar travada lá, né, processando. Vai jogar o erro no console e vai dar a mensagem na tela também. Tá? Beleza, isso aqui é a criação do cabeçalho da ordem de venda. Tem um outro método que é o onCreateDeep-OVCab. O que ele faz? Basicamente a mesma coisa, só que ele vai cadastrar, além do cabeçalho da ordem de venda, os itens. Então aqui a gente tem o JSON com os campos do cabeçalho e os campos do item, que vai para a nossa associação, né, que é o toOfItem. É um array e aqui tem os itens que eu quero cadastrar. Beleza? Tem 2 itens. E aqui ele vai chamar aquele mesmo método de criação para ele fazer a requisição ao data lá no servidor. Então vamos testar essa parte lá no navegador? Começando o nosso teste, eu vou clicar nesse botão para ele criar o cabeçalho da ordem de venda. Ele está fazendo a requisição batch aqui, é essa requisição. Aqui deu cadastrado com sucesso, apareceu o ID da ordem de venda gerado, 36, e o JSON que ele cadastrou. Tá aqui os campos. Aqui na requisição voltou 201, então deu certo. Agora a gente vai testar a criação da ordem de venda usando o Deep Entity, ou seja, ele vai gerar outra cabeçalho de ordem de venda e vai cadastrar 2 itens também. Vamos clicar. Está fazendo a requisição do batch. Bloqueou a interface. Terminando a requisição, desbloqueou a interface e deu a mensagem. Cadastrado com sucesso. Gerou outro número de ordem, 37, com os dados aqui da ordem. Ordem 37, data, total de itens, tudo mais. Depois ele vai mostrar os itens que ele cadastrou, que é o primeiro item 1, conforme está aqui, e o item 2. Material, descrição, quantidade, está tudo aqui. Beleza, deu certinho a criação da ordem de venda e a criação da ordem com os itens. Agora a gente vai para a próxima operação, que é a leitura da ordem de venda. Vamos dar uma olhada lá no código-fonte primeiro. Agora a gente vai analisar o método de leitura do cabeçalho da ordem de venda, o onReadOfCab. Então o que ele faz? A gente vai pegar aquele ID de ordem de venda gerado pelo método create, vai jogar nessa variável. Tem uma validação aqui, se ela estiver vazia, vai dar uma mensagem aqui de erro, tá? E depois a gente vai chamar o método read passando o ID que a gente quer ler. Então vamos no read, que é esse daqui. Nesse método a gente tem aquela variável para referenciar o controller fora aqui do escopo do controller, né? Por exemplo, dentro dessas chamadas aqui. Aqui a gente tem um modelo para fazer a requisição ao data do serviço. Vamos bloquear a interface e chamar o método read do serviço, passando o entity set que a gente quer fazer a requisição, OVCab7. Aqui no entity set a gente passa o ID da ordem de venda que a gente quer ler. Nesse outro parâmetro vai voltar aquele objeto de resposta com sucesso ou erro. Se der sucesso, desbloqueia a interface, pega o JSON que voltou da requisição e vai jogar lá no text area. E vai jogar no log aqui também o objeto que voltou e o objeto da requisição, além de dar a mensagem leitura realizada. Se der algum erro, desbloqueia a interface, joga no console se você quiser dar uma olhada e exibe a mensagem de erro. Então vamos testar isso lá no navegador. Aqui no navegador a gente já tinha cadastrado a ordem 37, agora a gente vai tentar ler essa ordem a partir do serviço. Eu vou clicar no botão para ler. Bloqueou a interface, está fazendo a requisição lá no nosso serviço, no back-end. Leitura realizada. Jogou o objeto aqui, está aqui a ordem 37, data de criação, todos os campos. A requisição aqui deu certinho, voltou o status 200 com os dados aqui do nosso cabeçalho de ordem de venda. Tá? Agora a gente vai ver o código do atualizar ordem de venda lá no VS Code. Para atualizar o cabeçalho da ordem de venda, a gente vai usar o método onUpdateOfCab.
que esse método faz? A gente vai pegar a ordem de venda previamente criada, o ID dela, vai validar se ela está preenchida mesmo, né, para não dar erro aqui na requisição, e vai criar um JSON para atualizar esse cabeçalho da ordem de venda. Então, o cabeçalho anterior estava com o ID do cliente 1, estava com outros valores aqui. Então, a gente vai mudar aquele JSON e vai chamar o método update, que vai passar o ID da ordem de venda que a gente quer atualizar e os dados dela. Então, aqui no método update, a gente tem aquela referência para o controller, temos a referência para o modelo, vamos bloquear a interface gráfica e chamar o método update do nosso modelo, passando a entity set que a gente quer atualizar, junto com a chave primária dela, que é o ID da ordem de venda, e passar os campos aqui do JSON, tá? O terceiro parâmetro aqui do método é aquele objeto de sucesso e erro. Se der sucesso, vai desbloquear a interface gráfica, jogar os objetos aqui no console e avaliar se o status voltou 204, deu sucesso na atualização. Vai dar a mensagem. Se não, vai dar a mensagem de erro. E em caso de erro na requisição, vai desbloquear a interface, jogar o erro no console e exibir a mensagem. Então vamos testar lá no navegador agora. Antes de testar a atualização, eu já limpei o log de rede e do console para a gente fazer um teste limpo. Então, quando eu clicar nesse botão de atualização da ordem de venda, ele vai pegar esse D37 e vai tentar atualizar esse cabeçalho de ordem de venda com aquele JSON que está fixo lá no controller. Então, vou clicar aqui, está fazendo a requisição e já atualizou com sucesso. Aqui na requisição, voltou 204, que é o status de sucesso, tá? Então, deu certo a nossa requisição. O último método que a gente vai analisar é o método para deletar o cabeçalho da ordem de venda, o método onDeleteOfTheCab. O que esse método faz? Ele vai pegar o último ID de ordem gerado e vai chamar o método delete, passando esse ID de ordem. No método delete, a gente tem aquela referência para o controller, para a gente chamar alguma coisa do controller. Temos aqui o modelo que a gente vai usar para chamar o serviço OData lá no back-end. Vamos bloquear a interface e chamar o método remove do nosso modelo. Esse método a gente passa a entity set que a gente quer deletar o objeto, então ovCab7, passando a chave primária, que é o ID da ordem, e nesse segundo parâmetro é aquele objeto de resposta, com sucesso e erro. Se der sucesso, desbloqueia a interface, joga esses objetos no log, se você quiser dar uma olhada, e avalia o retorno, o status de retorno. Se der 204, foi deletado com sucesso. Se não, erro ao deletar. E aqui no caso de erro, desbloqueia a interface, joga o erro no log e dá a mensagem na tela. Então vamos testar lá no navegador. Para testar, a gente vai clicar nesse botão, ele vai tentar deletar a ordem 37, então vou clicar. Está fazendo a requisição, já deu a mensagem, deletada com sucesso. Aqui na requisição voltou 204, indicando que deletou com sucesso lá no servidor. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui se você conseguiu entender cada operação do CRUD, se você conseguiu executar no seu ambiente. Qualquer problema ou dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você conhece alguém que está querendo aprender ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais se você puder, porque ajuda muito na divulgação do nosso trabalho aqui no canal. Muito obrigado e até mais.